No meu tempo de escola, fui ensinado que o capitalismo era uma coisa ruim, que ele era o causador de mazelas, né? Que da nossa sociedade, as mazelas que existiam na nossa sociedade eram culpa do capitalismo. Eu tive um professor de geografia que usava a palavra capitalismo em vez de capitalismo, né? Eu tive um professor de redação que trazia muitos textos socialistas para a gente ler, né? Textos que falavam mal do capitalismo, né? Como ele era ruim para a sociedade. E essa visão de que o capitalismo é uma coisa ruim nem de longe é unânime na academia, muito pelo contrário. Existem muitos economistas relevantes que defendem que o liberalismo é uma coisa muito boa para a sociedade. Milton Friedman, por exemplo, Prêmio Nobel de Economia, escreveu juntamente com a Anna Jacobson Schwartz a obra Uma História Monetária dos Estados Unidos, na qual, dentre outras coisas, ele fala, né, que a crise de 29 foi culpa do Federal Reserve, né, e não culpa do capitalismo, como me foi ensinado na escola. Na escola me foi ensinado que a crise de 29 foi culpa do capitalismo. E o Milton Friedman discorda veementemente dessa visão. Escreveu um livro que ele fala sobre isso. Então, esse livro foi escrito em 1963, né, 55 anos atrás. Então, não é uma visão irrelevante, certo? Não é irrelevante. Não dá para dizer que essa visão é irrelevante na nossa sociedade. Não é. É uma visão com relevância na academia, com relevância em qualquer ambiente econômico, né? Mas nas nossas escolas, não. Então, isso me faz pensar um pouco. Primeiro, duas reflexões que eu faço partindo dessa história. A primeira é a seguinte: será que a gente não tem um preconceito com o liberalismo? O que eu quero dizer com isso? Preconceito é uma coisa difícil de vencer, e às vezes até difícil mesmo de perceber, né? Quando a gente tem, às vezes a gente vê uma pessoa que tem preconceito contra gay, né? Homofóbico. Essa pessoa normalmente não se vê como homofóbica, né? Ela não se vê dessa maneira, ela acha que não é. Então, porque preconceito tem isso, né? Depois que está incutido na sua cabeça, você acha que aquilo ali é normal, que você simplesmente não gosta, né? E essa é uma reflexão que eu quero trazer. Será que a gente tem analisado os argumentos liberais com a isenção que eles merecem? Será que a gente não está deixando um preconceito que a gente aprendeu lá na nossa infância e adolescência nos levar enquanto nós analisamos os argumentos dos liberais? Essa é uma reflexão que eu trago. Pode ser que você esteja levando em consideração isso, né? Mas pode ser que não. Então, só para a gente refletir sobre isso. Será que você está fazendo essa análise de maneira isenta? Esse é um ponto. Uma segunda reflexão que eu queria trazer é, não é estranho, né, que teses como a crise de 29 não foi culpa do capitalismo. Como, por exemplo, que ter uma lei geral do salário mínimo não é necessariamente uma coisa boa para a sociedade. Como proteger a indústria nacional não é necessariamente bom para a economia do país. Essas teses, elas são teses importantes e muito bem discutidas, né, na academia. E nas nossas escolas a gente simplesmente não ouviu falar desse tipo de argumento, né? A gente simplesmente ouviu o argumento de que o capitalismo era ruim, que o livre mercado trazia pobreza e desigualdade. E isso é ruim porque, na verdade, a gente tem que conhecer as diversas formas de pensamento que existem no mundo para que a gente possa tirar nossa própria posição, né? O Marx ele foi importante no pensamento econômico e político do século XX. Claro que a gente tem que estudar Marx, porque senão a gente não consegue entender o que aconteceu no século XIX, no século XX. Mas da mesma forma a gente tem que estudar o pensamento liberal, que foi influente sim no século XX. E conhecendo as duas posições, né, o que é que Marx pensava, o que ele defendia, o que aconteceu quando o que ele defendia foi aplicado, né, o que os liberais pensavam, o que eles defendiam, o que aconteceu quando os liberais aplicaram suas ideias. Então ter esse debate na sala de aula, eu acho que é muito importante para que a gente possa criar nossa própria posição. Não é do que defendendo que o liberalismo seja ensinado e só ele, né, em detrimento do pensamento marxista. Não, eu acho que pode ser mostrado as duas visões
ter um debate na sala de aula, ter um livre fluxo de ideias para que a gente possa criar nossa própria cabeça, né? Tirar nossas próprias conclusões. Eu acho que essa é a maneira, foi uma coisa que a gente não teve, né, na nossa educação, pelo menos majoritariamente. Pode ser que uma outra pessoa tenha tido, né, algum sortudo, mas pelo que eu posso perceber, a gente teve pouco, né, no Brasil. E é isso, né? Eu me sinto um pouco traído, né, pela minha escola, por não ter tido acesso eu só fui ter acesso a argumentos liberais, como por exemplo que o salário mínimo, isso aqui eu vou tratar em outro vídeo mais pra frente, né, mas por exemplo, que o salário mínimo não é necessariamente uma coisa boa para a sociedade. Quando eu tinha 26, 27 anos de idade, depois que eu tinha saído da escola, da universidade, isso pra mim é um absurdo. Como eu não tive acesso a esse argumento? Como é que eu fui educado e não tive acesso a um argumento como esse? Como é que eu fui educado e sem um contraponto a respeito da crise de 29? Eu me senti um pouco traído pela escola, não necessariamente pelos meus professores, né? Às vezes eles foram tão enganados quanto eu, né? Quanto eu fui, mas em algum momento dessa corrente aí, ou professores, ou o diretor da escola, ou o MEC, ou a própria academia, as próprias universidades no Brasil, falharam com a gente. Então, como isso pode acontecer, rapaz? Como isso pode acontecer e a gente ter sido educado com uma lacuna tão grande de conhecimento, né, de debate, que a gente poderia ter tido e evoluído muito melhor nosso pensamento, né? Então essa é a reflexão que eu trago, né? Não vou tirar aqui nenhuma conclusão agora a respeito disso, é só para trazer a reflexão para vocês, né? Tanto de como será que a gente trata o liberalismo de forma isenta. Essa é uma reflexão que eu quero trazer, né? E a segunda reflexão como pode ter acontecido, né, isso de a gente ter tido uma educação durante tantos anos com uma lacuna quase total de uma visão pró-liberalismo. Eu achei uma coisa, depois de ter acesso a esses argumentos, eu me senti um pouco ultrajado, né, enganado. Foi muito estranho. Eu fiquei um pouco decepcionado com a maneira como as coisas ocorreram nesse ponto específico da minha educação, talvez na de muitas pessoas também. Então, era essa reflexão que eu queria trazer hoje, sem conclusões por hoje. Um abraço e tchau!